Olá, seja bem-vindo às novidades do Acelerato. Eu me chamo Thiago e hoje vou apresentar o que desenvolvemos nos últimos dias. Bom, o primeiro item é a data de finalização do projeto. Agora nós conseguimos identificar quando e quem fez o encerramento de um projeto. Então, lá no meu portal do Acelerato, no meu menu, eu vou clicar em projetos, logo após todos os projetos, eu vou ser direcionado para essa tela aqui, onde nós temos todos os projetos encerrados ou em andamento. No caso, eu fiz o filtro aqui pelo status de encerrados, então só quero ver os projetos que foram encerrados. E aí eu tenho aqui a data de encerramento desse projeto de recursos humanos. Ele foi encerrado no dia 4/4. E aí, quando eu deixo o meu mouse em cima dessa tag de encerramento, eu consigo visualizar o usuário que fez essa ação de encerrar o projeto. Nós também estamos disponibilizando essa informação de data de encerramento e o usuário que fez esse encerramento lá na nossa API pública de projetos. Então, caso você queira consultar, também é possível consultar via API. Bom, e agora aqui o nosso live chat, nós estamos lançando essa nova solução para melhorar a comunicação entre empresa e usuário final. A ideia aqui é facilitar ainda mais a comunicação em tempo real entre a empresa, o agente aqui e o usuário final. Então, vou explicar um pouquinho como funciona. Essa questão de ativação é toda tratada no nosso time comercial. Então, depois da apresentação, caso você tenha interesse, entre em contato com o nosso time. Então, após a ativação, nós temos aqui a questão de inserir a licença no usuário. Então, eu já ativei, já estou com o live chat ativo. Agora, eu quero fazer a inserção dos usuários que irão ser o agente, que vai responder ali para o meu cliente final. Então, eu vou no cadastro desse usuário, vou na aba licenças e vou inserir a licença live chat. Lembrando que deve estar ativo para você ter essa permissão. Vou salvar. E aí, logo após de fazer essa alteração em todos os usuários que irão ser o agente, eu vou fazer a configuração do meu live chat. Então, lá em configurações do sistema, após eu ter feito a ativação, eu vou ter o combo live chat, onde eu vou ter dois itens para fazer a configuração, que é a abertura de chamados e a customização desse meu live chat. Então, primeiro aqui a abertura de chamados. Eu posso definir o título, um título padrão para abertura de chamada que vai ser feita via live chat, a categoria, a prioridade dos tickets que serão abertos via live chat e a equipe também que vai atender esses chamados. Logo após, eu tenho a customização. Então, aqui, onde eu vou definir as mensagens que o meu cliente final ele vai visualizar quando ele acessar o meu site e clicar no chatzinho ali para falar com o meu agente. Então, eu vou definir a mensagem de boas-vindas, quando o chat ele estiver online. Vou definir também a mensagem de boas-vindas para o chat offline, a mensagem de encerramento, quando o usuário encerra uma conversa ou o meu agente encerra uma conversa, qual mensagem deve aparecer para o meu cliente final. E aí também eu posso definir a nomenclatura desse meu chat, a cor de fundo, a cor da borda, a posição da tela, se ele vai ficar do lado direito, do lado esquerdo. E após feito essa alteração, essa customização, vai ser liberado para mim o código, o script, para eu colocar no meu código-fonte do site lá, para ser disponibilizado o chatzinho para o meu cliente final acessar. Então, aqui nós vamos dar alguns exemplos, de como é apresentado isso para o cliente. No caso aqui do Acelerato, nós deixamos ali uma cor laranja, e aí colocamos uma configuração na mensagem de boas-vindas para o chat online. O chat online é quando eu tenho um agente disponível para atender o meu usuário final, tá? Então, eu tendo um usuário lá disponível, o meu cliente ele vai acessar o meu site, vai clicar no chatzinho, ele deve informar o nome e o e-mail dele, e aí depois colocar uma mensagem. Então, aqui eu já coloquei o nome e o e-mail, passei para a tela do chat, e aqui eu já tenho a primeira mensagem, que é a mensagem padrão para quando o chat estiver online. Olá, deixe uma mensagem que em alguns instantes o agente irá te atender. Então, eu como usuário final aqui, eu posso vir colocar minha mensagem ou anexar uma imagem também e enviar que em instantes algum agente do Acelerato, no caso, ele irá me atender. Aqui, para o chat offline, nós também temos o mesmo processo, o usuário ele deve informar o nome e o e-mail,
E aí, quando o chat estiver offline, quando eu não tiver nenhum agente disponível para realizar o atendimento, nós teremos uma mensagem aqui que foi configurada, e a mensagem que o usuário deixar, ela vira um chamado, né, para ele conseguir acompanhar via e-mail, que foi o e-mail fornecido no começo da nossa conversa. Aqui a mensagem de encerramento, então, tanto o cliente final quanto o meu agente, ele pode encerrar a conversa no momento que quiser, e aí, quando eu encerro uma conversa, é gerado um ticket, e tem a mensagem de encerramento para o cliente final. Então, a mensagem de encerramento que foi cadastrada lá na customização, nós iremos apresentar no chat para ele aqui. Aqui é uma visão, né, do meu agente, quando ele estiver fazendo um atendimento. Ele vai ter aí 2 combos, que é novas conversas e minhas conversas. O novas conversas vai ser toda conversa que algum cliente foi no meu site, clicou no chamado, clicou no chat de atendimento, abriu uma conversação ali, ele vai cair em novas conversas, onde vai estar disponível para todos os atendentes que tiver a licença de live chat. E o minhas conversas é quando eu venho aqui e pego essa conversa de novas conversas aqui para responder esse cliente. Então, eu peguei a conversa do teste review, enviei uma mensagem ali respondendo, automaticamente ele desce para minhas conversas, tá? O agente também, ele pode realizar a transferência dessa conversa para outro usuário, pode também realizar a visualização do histórico. Então, quando eu faço uma transferência, faço outra transferência, eu quero visualizar o histórico dessa conversa. E posso também fazer o encerramento aqui dessa conversa. Então, quando eu clico para fazer o encerramento, é mostrado para mim um modal de confirmação, onde vai ser gerado um ticket. Tá? E aqui o mais importante é a questão do offline e do online. Aqui eu me coloquei online, me coloquei disponível para fazer um atendimento, e eu posso muito bem também colocar offline. Quando eu coloco isso offline, o meu chat offline, eu falo para a plataforma que eu não estou online, então ela não envia mais mensagens de novas conversas para mim, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, de quando o cliente finaliza, encerra um chamado ou o agente encerra um chamado, como ele vira um ticket. Então, ele vai virar um chamado para mim com a descrição, com o histórico da conversa que eu tive, e aí a parametrização que eu fiz para abertura de chamado, tá? E aí a equipe também que vai fazer o atendimento desse chamado, que foi configurado lá na customização também. Bom, outro item que nós fizemos foi em gatilhos, então eu consigo definir agora a execução somente na abertura de chamados. Então ficou muito mais fácil de eu colocar um ticket e para o gatilho ser realizado somente na abertura do chamado. Então, em configurações, na aba gatilhos, eu consigo configurar aqui para o meu gatilho ele funcionar somente na abertura. Então, quando tiver alguma ação pós a abertura desse chamado, esse gatilho não vai funcionar, só vai funcionar na abertura. Então, eu posso vir aqui e aplicar no checkbox, gatilho apenas na abertura do ticket, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.